ok? Boa tarde a todos e a todas que fazem parte aqui, que estão presentes, sejam bem-vindas. Eu sou a professora Jânia Kátia Bezerra da Silva, eu sou formadora da DDPM, da equipe da Educação Especial. Eu vou mediar a apresentação da oficina desta sala, juntamente com a professora, também mediadora, Betânia da Costa Gouveia, também do DDPM, do grupo da Gerência de Tecnologia Educacional, GTE. Temos ainda a participação dos formadores da moderação do chat e dos formadores do TI, que são, do TI são os formadores Suelen Maria e Jonathan, e do TI nós temos a Suelen e o Jonathan, e do chat nós temos a Raíssa Cristina Laranjeira e Suelen Coelho Lima de Andrade. Boa tarde. Aos presentes, é uma grande satisfação tê-los na oficina, na 7ª formação de práticas formativas. A socialização de práticas formativas é o momento que culmina o nosso ano formativo, no qual os professores têm a oportunidade de socializar as práticas formativas exitosas realizadas em suas escolas. O tema da 7ª socialização de práticas formativas é a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. A oficina que será realizada aqui será sobre multiletramento da educação infantil, cultura escrita e cultura make. Os moderadores do chat ITI têm as seguintes funções. É importante a gente deixar claro aqui que a função do grupo da TI será por exibir os vídeos e os slides, ok? A equipe do TI também ficará responsável pela configuração geral do Meet. Os moderadores do chat ficarão responsáveis por inserir os links, interagir com os participantes, identificar as perguntas selecionadas pelo mediador, ok? Ou que vão aparecer no chat. Nesse momento, eu solicito o vídeo oficial do evento para a abertura das nossas atividades aqui de oficina. Conheça os parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Olá, participantes! Vocês sabiam que temos atividades assíncronas na programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas? Para você conferir quais são elas, acesse o site da Socialização de Práticas Formativas. No menu Programação, temos as páginas do Projeto de Arcos Artísticos e Exposição de Práticas Pedagógicas.
Na página Projeto Diálogos Artísticos, você poderá prestigiar a exposição A Natureza que Habita em Mim, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores artistas sobre o cenário atual e a necessidade da preservação do meio ambiente. Nos Diálogos Artísticos Estudantes, temos um espaço dedicado à criatividade de estudantes da rede pública de ensino. Nas apresentações culturais, temos produções artísticas desenvolvidas por professores da rede pública de ensino que visam incentivar a cultura e o conhecimento. Já na arte no banzeiro literário, o objetivo é unir arte e literatura em um encontro lúdico e cheio de possibilidades. Agora, na página das exposições de práticas pedagógicas, você poderá encontrar os vídeos dos trabalhos realizados pelos professores. Não deixe de conferir as mais de 50 produções. Ao selecionar o vídeo, você será direcionado ao nosso canal do YouTube e lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Muito bem. E a partir de agora, nesse momento, nós passaremos à apresentação cultural com o professor mestre Axson Moreira. Antes da apresentação da música, que é o que o professor vai apresentar com o título Preservação, nós temos algo muito importante aqui do release para dar como conhecimento aqui para todos. Temos a satisfação de apresentar o professor, pesquisador e artista Axson Moreira, da Escola Municipal Guilherme Barbosa Bacher. Possui licenciatura em música e é mestre em educação pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas. Hoje ele nos traz uma canção autoral que tem como título Preservação. Em meio ao cenário que vivemos, esta poesia cantada nos leva a refletir sobre as riquezas de nossa região e a importância de cuidar e preservar este ambiente. Informamos ainda aos participantes que todas as apresentações culturais estarão disponíveis no site da 7ª Socialização de Práticas Formativas, da DDPM, na página programação/projeto Diálogos Artísticos. Nesse momento, com vocês, Axson Moreira. De sol e solidão, lá da floresta a madeira não faz a casa, faltam nas mesas os peixes do grande rio, belos cenários e imagens, fotos no cartão postal, inutilmente imóveis, um souvenir real. Amazonas de rios e matas, tua fauna e flora exatas, natureza te pede preservação. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar,
essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas de sonhos doces de sonhar. Da floresta a madeira não faz a casa. Faltam nas mesas os peixes do grande rio. Belos cenários e imagens, fotos no cartão postal, inutilmente imóveis, souvenir real. Amazonas de rios e matas, sua fauna e flora exatas, natureza te pede preservação. Ama essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas de sonhos doces de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas de sonhos doces de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas de sonhos doces de sonhar, de sonhar, de sonhar. Amar essa terra, esse Quanta beleza, hein? E a gente aqui reforça que refletir sobre as riquezas da região é tão quanto, né, é importante cuidar e preservar o nosso ambiente. É uma reflexão para toda a vida e um legado que precisamos deixar para as gerações futuras. Né? Nossos parabéns e nossos agradecimentos ao professor Axson Moreira por essa reflexão e por estar conosco aqui, abrilhantando ainda mais o nosso evento. Dando continuidade, solicito aos presentes, se assim tem, mas acredito que não, que silenciem todos os microfones, né? E a gente vai passar agora para alguns avisos, ok? Mais uma vez, damos as boas-vindas, que há alguém que deve ter entrado agora, damos as boas-vindas a todos e todas, e dizer que a sétima socialização de práticas formativas na modalidade oficinas, nesse momento, no geral, tem uma história, né? A Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, DDPM, realiza há 7 anos a socialização de práticas formativas, evento que visa socializar as práticas docentes resultantes da formação continuada desenvolvidas durante o ano, como estratégias de promover e divulgar a produção científica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Este ano, a 7ª Socialização de Práticas Formativas tem como tema a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. A socialização de prática formativa abordará a importância da valorização das diversas culturas existentes na região norte, em especial na cidade de Manaus. Nós temos aqui alguns avisos, e é bom que a gente reforce, ok? Para que o trabalho flua melhor de maneira possível, precisamos dar ênfase a alguns avisos importantes.
O link de avaliação do encontro será disponibilizado ao final da oficina e terá 4 finalidades. Então, o pessoal que está aqui conosco, né? A primeira finalidade é a avaliação do evento, a segunda é a frequência, a terceira é a certificação e a quarta é a participação no sorteio que nós vamos ter no final dessa ação aqui. Dizer que o certificado do evento é chancelado pela Secretaria Municipal de Educação e pela Universidade do Estado do Amazonas, e o link de acesso está disponível no site da 7ª Socialização de Práticas Formativas, na aba Certificação. Vamos apresentar os combinados acertados previamente, né, com a professora Raescla, que as perguntas, o diálogo sobre o que ela vai apresentar aqui sobre o tema multiletramento na educação infantil, cultura escrita e cultura make, as perguntas podem serem feitas no momento em que ela estiver apresentando. Então, esse diálogo, essa interação pode ser no decorrer da apresentação dela, ok? Que às vezes a gente deixa sempre para o final, mas a gente combinou e ela prefere que seja assim, foi o que está combinado aqui na programação, tá? Então, vocês podem estar participando pelo chat, fazendo as perguntas, contribuindo no processo em que ela estiver apresentando o tema. Nesse momento, nós queremos apresentar a professora Raescla, né? Eu tenho aqui a bibliografia, né? Professora Raescla de Oliveira, ela é mestranda em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, com especialização em andamento em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, no Anhembi, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, professora do CEMEI Juraci Freitas Maciel, da DDZ Sul, e participante do Clube de Letramento em Programação e Robótica do Procurumim. A professora é coautora da temática Multiletramento na Educação Infantil, Cultura Escrita e Cultura Make. Temos também a professora que é coautora, que não pôde estar presente devido à situação de saúde em sua família, que é a professora Leida Ribeiro, mestranda em Educação Universitária pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, especialista em psicopedagogia, alfabetização e letramento, e neuropsicopedagogia clínica institucional, graduada em Normal Superior, em Letras, Língua Portuguesa e professora formadora do DDPM-GTE. Nesse momento, passo a palavra à professora Raescla Ribeiro de Oliveira. Desejamos sucesso na sua apresentação, professora. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada a todas e todos que compareceram, estão comparecendo aqui na oficina de hoje. Né? Espero que seja um momento muito produtivo e de trocas para todos nós, né? Eu vou fazer a apresentação da minha tela e eu vou iniciar a nossa oficina, tá bem? E aí, só uma dúvida, Jânia, os comentários só podem ser via chat ou eles podem ligar o microfone? Eu fiquei em dúvida sobre isso. Eu acredito que a gente pode disponibilizar os microfones. Tá bem, porque eu acho que é melhor até em alguns momentos, né? Levanta a mão e aí a gente vai conversando. Vou apresentar aqui a tela. Certo, então. Então, o tema da nossa oficina, como vocês já devem ter visto, né? Multiletramento na educação infantil, cultura escrita e cultura maker. Bom, a programação proposta para a oficina é que nesse primeiro momento a gente faça uma breve discussão sobre esses pontos, que é o multiletramento dentro da BNCC, a cultura escrita na educação infantil e a cultura make. Mas assim, é um processo mais rápido, né, para que a gente possa chegar no segundo momento
né, que seria esse momento mão na massa, em que a gente vai propor a confecção de um jogo de tabuleiro com contos e lendas, e o reconto das narrativas no Scratch, trazer algumas experiências que foram desenvolvidas ao longo desse ano no meu trabalho como professora de educação infantil. Né? E o último momento seria esse tirar dúvidas, mas que pode ocorrer ao longo do processo. Bem, essa oficina ela é resultado das formações que eu venho participando no Procurumim desde o ano de 2019, né? E a partir desse processo formativo, que a Leda é a formadora e o Felipe, a gente veio desenvolvendo muita coisa e aprendendo muitas possibilidades de se trabalhar dentro da educação infantil com cultura escrita e cultura maker, né? A gente foca, na verdade, na cultura maker, mas a cultura escrita está ali também. Bom, o primeiro slide, a primeira lâmina aqui que a gente tem é sobre multiletramento na BNCC. E aí eu acho que é interessante a gente ressaltar que a BNCC ela não ressalta o multiletramento na educação infantil, ela coloca ele em outros momentos, né, em outras fases do ensino, mas na educação infantil, o termo multiletramento você não vai encontrar dentro da BNCC nessa etapa da educação infantil. E aí, eu trouxe essa citação breve aqui para a gente refletir, né? Que traz o seguinte: especificamente a palavra multiletramento citada 10 vezes na BNCC para definir as práticas de leitura e produção de textos construídas a partir de diferentes linguagens sonoras, visuais, escritas, corporais e digitais, e que por isso exigem letramentos diversificados. O documento enfatiza que esses novos letramentos da mídia digital operam a partir de uma nova mentalidade, regida por uma ética diferente, por isso precisam permear diferentes contextos formativos ao longo da educação básica. Então, o multiletramento é isso, né? É o letrar de forma multifacetada. Então, é aquilo que nós, enquanto educadores, já conhecemos sobre letramento, só que com esse aspecto o que traz esse prefixo multi, né? Então, traz aí o aspecto sonoro, visual, escrito, corporal e digital. E o link que eu vou buscar fazer aqui é com esse aspecto digital, né? Então, assim, a BNCC ela vai enfatizar isso em outros momentos. Na educação infantil a gente não vai ver, mas eu quero mostrar na oficina as possibilidades de construir essas pontes, né, dentro da sala de referência da educação infantil, a partir da minha realidade, que é esse contexto das salas daqui da nossa cidade mesmo. E aí, um outro ponto é a cultura escrita na educação infantil, e eu acho que isso é algo que a gente precisa refletir muito e com muito cuidado nesse momento que nós temos vivenciado diversas reformas dentro do campo das políticas de alfabetização, né? Porque o que é a cultura escrita, né? Então, pensar a cultura escrita para além do código, para além do ensino do código. Meu aluno sabe o alfabeto inteiro, meu aluno reproduz todas as sílabas. Isso não é estar imerso na cultura escrita. Né? Da perspectiva que eu parto, isso não é estar realmente consolidando um uso social da cultura escrita e utilizando dela no seu cotidiano, né? Então, assim, eu trouxe essa citação de Teixeira lá no finalzinho da oficina, eu vou trazer a referência mais completa, que é um material que vai dialogar sobre esses pontos. E aí a citação de Teixeira diz o seguinte: que é importante ressaltar que o código não é percebido pelo sujeito de forma isolada. Em outras palavras, pode-se dizer que a criança não observa as letras soltas, como se fossem desenhos sem sentido. No ambiente, a escrita apresenta-se sempre dentro de um contexto, que pode ser uma placa, uma embalagem, livros, encartes, entre outros. E tais contextos irão compor a cultura escrita de cada indivíduo. Mas esses cenários diferem quanto à intensidade de experiências com escrita, portanto, se faz necessário discutir a partir do conceito de cultura, para então se refletir sobre a escrita de forma significativa para o sujeito que aprende. Então, é a partir dessa perspectiva de cultura escrita que eu venho produzindo essas experiências com os meus alunos, né? Então, a gente olhar... É desse ponto que eu estou partindo, né? Então, trazer esse elemento de imersão e de inserção da cultura escrita na vida dessas crianças a partir dessa ponte do multiletramento, né? Então, eu letrar dessa forma multifacetada. E aí a gente vem para a cultura maker, né? E como eu disse, eu seria breve nessa parte para a gente possa trazer outros exemplos e discutir melhor essas questões.
A cultura maker, né, é algo que vem sendo apresentado dentro dessas formações do Procuro-Me, e aqui eu trouxe essa citação também para a gente refletir e entendê-la melhor. Mas de uma forma sucinta, poderíamos entender que é um movimento, né, o movimento do aprender fazendo, digamos, de uma forma bem resumida, seria nesse caminho. E aqui na citação eles dizem o seguinte: o estudante consome as aulas sem compreender como certos conceitos foram criados, com foco apenas no conteúdo que cada disciplina tem a transmitir. Enquanto que na abordagem de aprendizagem por resolução de problemas ou desafios, tão disseminada em espaços de educação maker, é preciso quebrar os problemas em partes, partir de pressupostos para então chegar à solução, formulando teorias e construindo-as por meio da experimentação. Neste sentido, a educação associada ao movimento maker é diferenciada em relação às aulas tradicionais, porque o aluno adquire ferramentas para compreender e aprimorar os conhecimentos recebidos nas aulas expositivas. Ou seja, o estudante aprende a aprender. A base do movimento maker, então, encontra-se na experimentação. Para a educação, a ampla exposição à experimentação pode significar processos de aprendizagem que promovam o trabalho coletivo e a resolução de problemas de forma criativa e empática. Então, assim, essa citação, ela traz exatamente o que é essa cultura maker, né? Esse fazer, esse aprender a aprender, que é essa ideia da experimentação. Então, não é eu chegar com o material para o meu aluno, uma apostila pronta, e dizer que ele tem que fazer isso, isso e isso, e está finalizado. Não é eu colocar para ele cobrir o tracejado umas 4, 5 vezes a letra A. É eu inserir ele em processos que ele experimente, que ele inove, que ele crie, né? Então, é muito potente essa relação entre a cultura maker e a cultura escrita. E isso junto forma um multiletramento, né? Eu posso ir seguindo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Pode seguir, professora. Tá bem. E aí, eu trouxe um exemplo prático, né, de como esse multiletramento tem funcionado na minha sala de referência. Eu gosto de fazer o seguinte com as minhas crianças. Geralmente, a gente conta uma história, né, faço a leitura de um livro, ou faço uma contação de história com um palitoche ou algo do tipo. Quem é da educação infantil já sabe como é essa rotina. E aí eu peço para elas recontarem essa história. Às vezes eu uso um papel 40 quilos, às vezes eu uso quadro, né? E aí agora em novembro nós estávamos trabalhando com as rainhas africanas. E é uma coisa que tem pouquíssimo material. Né? Material em língua portuguesa são poucos os materiais. Até que eu consegui um livro, foi erro meu que eu não registrei o nome do livro, que ele traz as histórias de rainhas africanas, mas não é uma linguagem para crianças. Então, eu tive que fazer toda uma adaptação, escolher a história de duas rainhas, a rainha Nzinga, né, da Angola, e a rainha Amina, que veio da Nigéria. E aí eu fiz essa contação de história para elas, e elas, então, recontaram a história e trouxeram um tom ainda mais encantador mesmo, criando uma nova narrativa, né? Então, eu vou ler aqui para vocês o que eles criaram. Era uma vez duas rainhas da África, elas se chamavam Nzinga e Amina. Elas aprenderam a lutar juntas, brincando de guerreiras com seu amiguinho leão. Visitavam muitos castelos e sempre procuravam achar mais coroas. Fim. E aí nós botamos no final que essa história é inventada e imaginada pelo segundo período E aí o que acontece? Todo esse processo de criação coletiva gerou para nós a possibilidade de um jogo, porque o que acontece? Ao pensar qual seria a brincadeira das rainhas, né, e eu falei que elas gostavam de conquistar territórios e tudo mais, eles colocaram que elas visitavam os castelos e procuravam sempre achar mais coroas. E aí, nesse processo do reconto da história, né, do letramento, ali, da inserção mesmo da cultura escrita, as crianças produziram desenhos para compor o nosso livro gigante. Um dos desenhos que eu gostei bastante foi o da Elise. Ela colocou, como vocês podem ver aqui, o castelo e uma coroa achada numa outra ponta e as duas rainhas andando atrás da coroa. E aí o que acontece?
isso me possibilitou pensar na criação de jogos com eles, nos quais os jogos teriam como objetivo achar as coroas, né? E nós fizemos, né? E todo esse trabalho, gente, foi desenvolvido pelas crianças, como vocês podem ver. E aqui nós fizemos um jogo em que a gente tem a rainha Amina, né? E eu pedi para elas colorirem de acordo com a bandeira de cada país, né? Da África. De cada país, no caso que a gente estava trabalhando ali, que era Nigéria e Angola. Aí elas fizeram a rainha Amina, a rainha Nzinga, o leãozinho e o dado. Então, esse jogo aqui, ele funcionava como um jogo de corrida até chegar às coroas, né? E tinha o dadinho com as cores. Então, a gente trabalhou trabalhou cores dentro desse jogo, trabalhou a narrativa, trabalhou vários elementos e a gente trabalhou a cultura maker. Porque o que é a cultura maker? Não é eu dizer, olha, você tem que pintar isso aqui dentro dessa linha certinho, senão vai estar errado. Não é isso. É eu justamente pegar os materiais que eu tenho disponível e dizer para o meu aluno, vamos construir um jogo e ver como as ideias dessas crianças vão surgindo. E foi uma aula, assim, não vou mentir, cansativa, mas foi muito divertida, né? Todas as crianças se divertiram muito. E eu pude trabalhar algo que é a interação em grupo, né? Essa ideia de cooperação, que é um dos princípios também da cultura maker. Então, eles estavam cooperando juntos para que o jogo deles funcionasse. E aí foi dividida, né, a etapa de cada um. Então, desde a palavra chegada, que está escrita aí, foi escrita por uma das crianças, né? Eu coloquei no quadro, eles conseguiram visualizar. E todo esse processo foi concebido a partir desses princípios, da cultura maker e da cultura escrita. E isso aqui a gente vê que é uma única sequência didática, né? Aí o outro joguinho foi um grupo que estava com mais dificuldade, digamos, de se concentrar nos objetivos ali propostos. E aí esse grupinho pegou a tinta e espalhou por todo o tabuleiro. Mas ficou muito bonito, né? Também, e construíram um jogo interessante também. Fizeram aí, colocaram os números, todos os números foram colocados pelas crianças. Aí a única coisa que eu entreguei para eles foi esse dadinho, que eu acho que nem dá para enxergar muito bem. Foi feita uma rainha e dessa vez eles escolheram fazer o leãozinho. Mas aí o que a gente vê aqui? Que houve a possibilidade de escolha das crianças, de decisão das crianças. Essas, como o Blixstein fala, essas microscópicas escolhas que vão fazer a diferença, né? Que vão fazer com que essa atividade seja tão enriquecedora. E aí, nesse dia, né, eu inclusive vi crianças que às vezes não interagiam tanto, interagindo na atividade, colaborando. Na parte de fazer os quadradinhos, né, do tabuleiro, uma criança foi ajudar a outra, porque a outra não estava conseguindo. Então, assim, a gente vê que esse aspecto do multiletramento, ele funciona quando impulsionado pela cultura escrita e pela cultura maker. E aí, uma outra possibilidade é o Scratch Junior, só que eu entendo as limitações que nós temos quanto a material digital nas nossas escolas, né? A gente tinha um material muito bom do Pesca, que tem aquelas mesas, né? Em alguns lugares ainda tem, lá na escola nós temos, né? E ali daria também para trabalhar com o Scratch Junior. O Scratch Junior, eu conheci também dentro dessas formações do Procuro Mim, a gente consegue produzir nele narrativas, né? Então, assim, eu já fiz com eles essa narrativa das rainhas africanas no Scratch Junior, né? Mas aí eu acabei não tendo ainda o material para colocar aqui, aí eu trouxe esse, né? Esse outro material que foi quando a gente trabalhou, fez um pequeno livro que tinha a Terra, a Lua, né? O Sol e as estrelas. Então, eles fizeram esses livrinhos. E aí depois a gente passou para o Scratch Junior. Quando eu passei, eu usei um computador e o Datashow e fui apresentando para eles. Então, assim, eles foram escolhendo os cenários, a gente aqui colocou o rosto de uma das crianças, né? E essa é a programação por blocos que a gente foi produzindo ali nesse dia. E aí a gente vê que é possível passar por várias etapas com multiletramento, né? Eu venho aqui com um texto,
E assim, eu já trabalhei com outros recontos, por exemplo, mais clássicos, como o Chapeuzinho Vermelho. A gente já trabalhou com Curupira, fizemos o reconto, fizemos o livro gigante do Curupira, né? E aí a gente vai atravessando várias etapas que vai proporcionar um multiletramento. Né? Eu venho do texto, eu venho do reconto desse texto, da releitura desse texto, né? Eu venho dessa expressão do desenho, da escrita espontânea das crianças, passo para um processo colaborativo com um jogo desplugado, que seria o jogo desligado da tomada, né, digamos, e vou para esse outro ponto, que eu posso recontar mais uma vez a narrativa agora no Scratch Junior. Né? Eu posso criar jogo, recriar o jogo dentro do Scratch Junior. Mas, assim, não daria para explicar tudo isso dentro dessa oficina, mas eu vou tentar ao máximo possível socializar materiais com vocês, dar dicas de como trabalhar e ouvir vocês também. Porque, assim, eu não estou falando de um lugar que eu não vivo. Estou falando da minha realidade. Eu sou professora de sala de referência. Eu trabalho com essas crianças dessa forma, né? E venho desenvolvendo esse trabalho com eles, assim. E já trabalhei... Hoje, lá no Juraci, a gente tem uma estrutura melhor, a sala é um pouquinho maior, mas já trabalhei em salas muito pequenas, né? E já desenvolvi alguns desses trabalhos com as crianças também. Então, é possível, né? É um caminho possível. E eu juro que o tempo passa até mais rápido, porque você está lá envolvida, trabalhando com as crianças se envolvem mais, né? Elas fazem mais perguntas, elas se interessam mais, e elas vivem aquilo que está atribuído nas diretrizes nacionais para a educação infantil, no referencial curricular nacional da educação infantil, os RCNEs. Então, em toda a documentação que a gente tem até o dia de hoje, constituída, né, para a educação infantil, está sendo produzido nessas experiências, né? E entender que o processo é esse de letramento e de proporcionar possibilidades para alfabetização também, né? Então, é possível, gente. Aí eu vou passar aqui para esse outro ponto, mas aí eu queria ouvir vocês também, acho que seria interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Alguém gostaria de interagir Vamos lá, com a professora? Gente, conversar? Sintam-se à vontade, né? Então, vamos Sintam-se à conversar vontade para conversar, dialogar, fazer as perguntas, ter curiosidade a respeito disso, afinal de eu contas, não acho né? que dá, eu acho que dá, vamos lá. É a nossa seara, né? Essa questão da alfabetização, os processos, né, do ensino e da aprendizagem está dentro disso. Obrigada, Rosana. Feliz de te ver aqui. E aí, gente, alguma dúvida? Porque agora, senão, eu queria conversar com vocês também, né? Para a gente trocar essas ideias. Eu tenho algumas perguntas, professora, já que a gente não tem, né? Sim. As colegas aqui no chat, a gente tem um grupo aqui, eu não vi nenhuma pergunta aqui no grupo, né? Então, deixa eu verificar aqui, só um minutinho, por favor. Aí eu ia pedir para quem puder, né, se houver possibilidade, pegar um papel, uma folha 4, a folha que você tiver, uma canetinha. Aí, se tiver giz, pincel, lápis, o que tiver aí, para a gente ter o nosso momento também mão na massa, que é algo que a gente vivenciou nas oficinas formativas, né? Certo. Professora, enquanto o pessoal aqui, os nossos colegas vão pegar aqui esse material que a senhora solicitou, seria bom a senhora comentar sobre a cultura maker e o desenvolvimento dos processos educativos no que se refere ao aluno com deficiência. A gente tem sempre essa demanda, né? Eu já trabalhei com uma criança com laudo de autismo no primeiro período da educação infantil, eu tinha 4 anos, né? Sim. E a gente desenvolveu muita coisa legal juntos, assim. O primeiro momento era difícil, porque todo aquele processo de adaptação e tudo mais, mas, assim, dentro desse processo de trabalhar com jogos,
teve um momento que porque eu fazia o seguinte, acho que o Felipe lembra disso, que ele chegou a visitar essa minha turma. Eu levava caixas, muitas caixas, atravessava a cidade que eu trabalhava, Nova Esperança na época, e levava as caixas para lá. E a gente fazia o seguinte, a gente... Deixa eu ver aqui, que a professora Rita colocou. Ah, tá. Vou já responder. Tem uma equipe aqui, professora Raísca, tem uma equipe aqui que elas estão anotando. Vendo o chat. Né? Elas vão passar para mim. No momento, a gente tem essa que a senhora está em processo. Sim. Então, o que acontece? Eu conversava muito com eles, né? Tipo, quais são os jogos que vocês gostam e tudo mais. E aí, essa criança, que era o Lucas, ele pegou e a gente brincando lá com a massinha. E eu estava falando sobre o jogo, que é o paintball, que é uma bolinha vermelha, que ela vai pulando nas coisas. Não sei se vocês já viram esse joguinho. Enfim, resumindo, o Lucas pegou e fez a bolinha e ele começou a colocar assim na caixa. Ou seja, ele criou um jogo desplugado ali. Então, a partir dessa criação dele, a gente foi construindo mais coisas ainda. E aí, o que eu percebi nisso, né? Que a questão de trabalhar com a criança autista, que até então eu só trabalhei com crianças com laudo de autismo, e algumas com suspeita de TDAH, eu acho que é partir da proposta da inclusão, sabe? Certo. Uhum. As rodas de conversa, ele sempre estava incluso ali naquele processo. O processo das atividades sempre houve essa ideia da inclusão, e sempre houve o respeito também dos momentos dele, do espaço dele, né? Então, assim, por ser uma atividade que envolve essa criatividade, esse movimento, muitas vezes eu tinha situações em que o Lucas subia em cima das cadeiras, começava a andar pelas cadeiras, apagava a luz. Aí eu ficava, oi, Lucas, vem cá, vamos conversar, sente aqui comigo, vem fazer. E aí ele ia participando, ele ia interagindo. Só que, assim, dentro das deficiências, né, há várias. Então, olhar para cada uma delas. E é algo que eu sempre faço. Quando eu tive a primeira criança com autismo que eu fui trabalhar, eu fui estudar sobre, né? O que eu posso fazer? Porque a minha graduação não tinha me preparado adequadamente para isso. Então, eu fui estudar sobre. E eu acho que com a cultura maker não é diferente. É partir da ideia da inclusão. Se eu tenho esse aluno, ele tem que aprender comigo, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele me ensinou o seguinte, ele dizia, Raesco, tem muita gente falando de problema de aprendizagem, mas as pessoas esquecem de uma coisa, do problema de ensinagem, ele falava, né? Às vezes foca tanto no problema de aprendizagem, a gente tem um problema de ensinagem no Brasil. Ele brincava assim comigo. E isso me chamou muita atenção, porque eu tenho isso comigo, e às vezes é um pouco até chato, porque se a minha criança, se o meu aluno, ele não está desenvolvendo, né, alguma coisa ali, eu olho para o meu trabalho. E às vezes, dentro da nossa profissão, é muito comum a gente atribuir ao aluno, à criança. Ele não consegue aprender, ele não consegue se concentrar, ele não cala a boca dele, ele não para. Mas o que eu estou fazendo? Quais condições de possibilidade de aprendizagem eu estou gerando para esse aluno? Então, assim, as crianças que são público do que a gente... Eu não sei se ainda usam essa nomenclatura educação especial, mas acredito que sim. A gente precisa entender a realidade dessas crianças. E é lógico que dentro das nossas formações a gente não tem estrutura para isso, né? Não cabe numa matriz curricular que dê conta de tudo que a gente precisa ainda aprender para uma sala de aula. É verdade, então, professora. É meio nesse caminho, assim. É isso mesmo, e a gente está nesse processo para realmente fazer com que essa inclusão venha acontecer de fato. Mas já parabenizamos o seu trabalho, né, com a Cultura Maker, nesse processo com todos os alunos, né, porque todos têm direito de aprender, né? Professora, nós temos aqui uma pergunta da Rita Esté Ferreira de Luna. Desculpa que eu me empolgo, eu vou falando. Ela diz assim, professora Rescla, como você dialoga com os pais das crianças que cobram a realização do processo de alfabetização de uma forma mais tradicional, com a escrita das letras, sem relação com o contexto? Obrigada pela pergunta, Rita. Eu faço uma coisa
que é o seguinte, eu explico. Desde que eu comecei a trabalhar na CEMED, sempre fiz isso. A primeira reunião, às vezes, mesmo se não tiver reunião na escola, eu peço, eu quero uma reunião com os pais dos meus alunos. E aí eu sento, faço uma roda de conversa, e aí eu começo uma conversa com eles. Eu trabalho dessa maneira, dessa forma assim, por conta disso. E aí eu vou nos documentos oficiais, sim. Eu vou nos documentos oficiais, explico por que eu estou trabalhando dessa maneira, e eu falo, a gente precisa que essas crianças elas não saiam daqui só sabendo juntar as palavras, mas que elas entendam, né, e que elas produzam esse conhecimento. Então, eu converso com os pais, eu converso com os responsáveis dos meus alunos, e eu explico. E, às vezes, tem aqueles pais que dizem, não, professora, mas tem que ser assim, assim. E aí, então, que eu digo, olha, a gente pode marcar mais um dia. E aí eu fico a tarde todinha aqui com você, explicando por que eu trabalho assim, né? E aí eu busco essa defesa. E uma coisa que eu tento botar também são os limites. O limite da minha sala de referência e o limite da casa dos pais. Então, assim, eu tinha uma aluna que, por exemplo, a mãe fazia em casa atividades de reforço de uma forma que eu não concordava. Mas ela fazia, mas eu dizia, olha, a senhora quer fazer? Pode fazer. Mas o meu trabalho na sala de referência, eu conduzo dessa maneira, por isso, isso e isso. E eu nunca tive problema. Eu acho que o problema, às vezes, está da gente achar que os pais dos nossos alunos, eles não têm como entender o que a gente está fazendo, né? Então, a primeira coisa, antes de eu iniciar qualquer trabalho, eu faço uma reunião coletiva, eu explico que eu trabalho dessa maneira e por que eu trabalho dessa maneira. Que eu acho que nós, enquanto professores e professoras, a gente tem que ter a total segurança do porquê estamos fazendo isso. E quando essa segurança falta, a gente vai concordar com práticas que não condizem com o favorecimento do ensino-aprendizagem das nossas crianças. Então, assim, eu tento dialogar. E eu sempre tive diálogos muito bons com os familiares, né? Eu lembro que na escola as mães organizaram uma festa quando eu cheguei no Dia das Professoras, a coisa mais linda. E era nessa turma que tinha uma mãe que ela fazia essas atividades que eu não concordava, mas eu e ela nos dávamos muito bem. Então, entender e impor os limites que são necessários para o nosso trabalho, né? A gente fala tanto da valorização do magistério, né? E às vezes a gente impulsiona essa desvalorização, porque a mãe quer que eu faça isso, então eu tenho que fazer isso aqui porque a mãe pediu. A mãe do meu aluno quer que eu trabalhe com isso. Então eu digo, isso não existe na minha sala de aula. Eu converso, é uma coisa que eu sempre falei. A aula está sempre aberta para conversar com os pais dos meus alunos, mas eu também sei qual é a minha formação, né? Eu sei por que eu defendo isso e aquilo, né, dentro da minha sala de referência, porque eu quero o melhor desenvolvimento dos meus alunos. E eu sei que os pais querem isso também, mas é entender que a nossa formação é para isso, né? É para explicar também para eles. Né? Eu acho que não funciona quando a gente não tenta separar família e comunidade. Infelizmente, isso acontece muito. E não tem como funcionar sem a comunidade, né? Certo, professora, é isso aí. E uma coisa importante, né, é o como, né, esse diálogo, sim, né, essa coisa, porque o diálogo, ele com certeza acontece dentro do processo do ensino e da aprendizagem, né, sim, mas e às vezes a gente identifica também conflitos, né, então essa coisa de como dialogar, como falar, como pontuar certas coisas, né, é muito importante. E é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando aqui, e eu sei que não é fácil, sabe? Eu já tive até situação de, por exemplo, o pai que não aceitava o laudo do filho de autismo, né? E dizia que não era que não queria fazer nem o que o médico dizia, nem o que a professora dizia. Então, assim, a gente sabe como é, mas a gente tem que encontrar maneiras pelo bem dessas crianças mesmo, né? E eu venho encontrando, assim, uma maneira que funciona para mim são essas reuniões. Eu faço reunião, independente se a escola vai ter ou não, eu faço a reunião e eu converso. Né? Com a questão da pandemia eu não tenho feito tanto, mas geralmente eu converso. E, assim, até uma experiência que eu acho que é importante relatar aqui, eu estou com 2 crianças que elas chegaram com muita dificuldade mesmo.
E quando todas as crianças já estavam escrevendo o nome, né, que eu faço uma chamadinha, minha chamadinha no quadro, e aí eles vão lá e escrevem o nome no quadro todo dia. E aí essas duas crianças, elas não estavam conseguindo. E aí eu fui tentar de várias maneiras. Tentei a caixa de areia, tentei ficha, tentei tudo, porque eu vi que com elas ia ser diferente, né? E aí pedi o apoio da mãe, encaminhei relatório para que fosse levado, né, no neuro e tudo mais. E, infelizmente, eu não consegui que a família apoiasse esse processo. Então, assim, às vezes a gente não vai conseguir. Por mais que a gente explique, que a gente, né, encaminhe, mas muitas vezes a gente vai. Muitas vezes, se a gente tentar um pouquinho mais, insistir um pouquinho mais, vai dar certo, né? Mas essas meninas, elas já estão escrevendo o nome, né? Só que, assim, eu entendo qual é o processo delas, que é diferente, né? Certo. Só fazendo um comentário aqui, que no início antes da professora apresentar o trabalho, a gente fez um combinado. Eu perguntei para a professora Raíscla, né, que as perguntas poderiam ser no final da apresentação, mas ela disse que seria bom que as perguntas, o diálogo, os comentários fossem feitos, né, no decorrer, né, do momento em que ela apresentasse o trabalho. Então, a gente está aqui nesse processo, né? A gente ainda tem aqui a atividade que a senhora vai fazer, né, professora? Uhum. E em seguida nós temos também o sorteio dos prêmios. Então, mas é bem rapidinho, prometo. Certo. Então, a gente vai passar agora para a senhora fazer a atividade, que a senhora disse que, né? Então, assim, Opa! A proposta da atividade é a seguinte, eu queria experimentar com vocês, mas, assim, eu entendo o tempo, eu entendo não sei como é que tá para todo mundo aí, né, com quem está assistindo, mas se vocês conseguiram pegar o papel, o lápis, giz, pincel, fita, né, eu não botei a fita e a tampa, mas o papel e o lápis, né, sinalizem aí no chat ou levantem a mãozinha só para eu saber se alguém conseguiu ou não, que aí eu só relato, tá, conseguiram, né? Tá bem. Tá bem. Então, sem nenhuma pressão, tá, gente? Vamos lá. Quem conseguiu, vamos fazer o seguinte. Professora Rita levantou a mão aqui, professora Rita Esther. Tá. Legal. Então, vamos lá. Para quem já conseguiu, pega e pensa aí comigo uma lenda ou um conto clássico. Pode ser Chapeuzinho Vermelho, pode ser Curupira, qualquer coisa do tipo. Seleciona aí uma dessas narrativas que você já conhece. E aí coloca aí no chat para mim qual foi a narrativa que você selecionou, tá? Cobra Grande, né? Da Mandioca, Valéria. Olha, Valéria, eu fiz espanhol contigo. Lenda da Yara, legal. Então tá, gente, vamos pegar essa folhinha que vocês têm aí. E aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar a apresentar aqui a minha tela. Deixa eu ver. Esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês, lógico que não vai dar para a gente fazer isso com papel e o lápis agora. Mas esse trabalho aqui foi feito por uma aluna minha, com a mãe dela, que quando, em um dos momentos do ano, eu fiz um pequeno concurso lá com eles, e eles tinham que fazer um jogo, né? E aí esse foi o jogo que essa minha aluna fez. E aí o tema do jogo deles era a prevenção à Covid-19. E aqui elas montaram, né? E ela escreveu aqui, né? Voltar a uma casa quando vê o Covid. Aí tem um aqui para quando lavar as mãos. E ela foi colocando, fez todo o processo do jogo aqui. E o jogo, o que eles tiveram como referência do jogo foi um vídeo que era um episódio do Cascão, que o Cascão não queria tomar banho.
Então, assim, eles partiram da narrativa e foram para o jogo. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês pensem na narrativa de vocês, o que seria um desafio para o protagonista da narrativa de vocês. Por exemplo, o Curupira, que foi algo que eu já trabalhei com os meus alunos, eu já fiz joguinho também com o Curupira. Quando eu fiz o joguinho sobre o Curupira, o que eu pensei? O Curupira, ele defende a floresta, ele defende os animais, né? Então, eu trouxe o problema das queimadas, e o objetivo do Curupira era ele ultrapassar obstáculos dessa trilha e chegar a essa queimada para acabar com ela, para solucionar esse problema, tá bem? Então, assim, eu queria que vocês pensassem dentro da narrativa que vocês já conhecem, porque se vocês escolherem essa narrativa é porque vocês conhecem, têm familiaridade com ela, qual seria o desafio do seu personagem? Conseguiu pensar? E aí, eu vou voltar aqui. E aí, vocês podem fazer esse joguinho na folhinha de papel. E eu não trouxe a foto, mas eu tive alunos que fizeram o jogo no caderno, né? Pegaram o caderno e fizeram essa trilha aqui, ó, que é só colocar os números, né? E trilharam esse objetivo. Então, assim, e pensem aí esse objetivo. Aí vocês podem desenhar numa extremidade da folha o objetivo do seu personagem. E se tiver outra folhinha, você faz o personagem e faz a trilha. Então, assim, é só, se puder, se houver como, vocês podem fazer e mostrar. Se ficou com dúvida, se a minha explicação não foi tão coesa, pode perguntar que eu explico novamente. Mas a ideia é reproduzir como está essa daqui, ó, de 1, que ela fez a partir daqui, né? De 1 a 10. E aí você desenha aqui o objetivo final e desenha o seu personagem numa outra folha, tá? Para ele andar no tabuleiro. Isso pode ser um exemplo. Mas o que eu quero com isso? Eu quero demonstrar que é possível fazer essas atividades dentro da sala de aula. Que eu posso pegar minhas crianças, fazer um reconto da história da Chapeuzinho Vermelho e colocar como personagem ela e o lobo, né? Como eu botei aqui os dois personagens. Botar numa folha de papel a numeração de 1 a 10 e colocar que o objetivo é a casa da vovozinha. E aí o dado, professora, eu não tenho dado. Eu não quero comprar dado, porque não tem dado na minha escola. Você pode fazer o dado com papel também. Isso é muito fácil, a gente tem modelos na internet para imprimir o dado e montar ele, tá? E aí, assim, gente, se não, como a gente tem um tempo, né? E eu não quero ultrapassar esse tempo, se vocês não quiserem mostrar, tudo bem, né? Mas se vocês quiserem só falar a ideia de como funcionaria o seu jogo a partir do seu tema, eu acho que seria legal também, porque esse processo da imaginação, como o Vygotsky já traz, né? A imaginação e a criatividade já é um processo de elaboração muito importante, né, para a gente. Então, assim, é abstrair a ideia, porque isso também é uma capacidade, né, do pensamento computacional, que isso é uma outra coisa para uma outra oficina, né, que é essa abstração. Então, eu abstraio a ideia e construo aí uma proposta de jogo. Então, é uma coisa que a Leda sempre batia nas nossas formações, né? O jogo ele é feito de desafios. Então, qual seria o desafio, né? Qual seria o objetivo, né, desse jogo? Tentar formular essas respostas a partir do que vocês propuseram. Pode, assim, como eu sei que talvez não dê tempo de demonstrar na folhinha, vocês podem só socializar falando aqui mesmo, uma proposta de como seria um jogo a partir desses materiais que eu já disse aqui para vocês. Alguém quer falar? Alguém deu tempo de construir aí a atividade? Eu falei que era para dar tempo. Isso. E dizer aí, comentar a experiência, ou até mesmo falar da ideia, né? Se gostou, sim. Se é possível, né? Trazer a ideia de como funcionaria um jogo da Lenda do Saci, né? Da Yara, aqui, ó, eu estava vendo que vocês colocaram. Vocês podem levantar aqui a mãozinha e comentar aqui mesmo, abrir o microfone e comentar, tá bom?
Poxa vida, professores. Não deixa essa professora no vácuo. Será que não tem um professor para falar da atividade? Olha só, tem o professor Francisco aí. Vamos lá. Oi, professor, tudo bem? Não vou deixar você no vácuo. Obrigada. Eu peço desculpas, porque, na verdade, eu entrei e a internet teve que revisar todo mundo com os fontes e tal, e deu aqui uma enrolada. Mas a tua atividade, eu já, na verdade, assim, na prática, já tentei desenvolver, só que ao invés do joguinho, eu fiz um jogo por meio do alfabeto numérico, né? Eu usei o alfabeto numérico e, ao mesmo tempo, eu usei palavras, usei cores, né? E usei a matemática, Rascaela, entendeu? Onde eu criei o alfabeto na folha do caderno mesmo, depois joguei na lousa, numerei cada letra, né? E depois cada letra recebeu uma cor. Qual é a fase? Qual é a turma? A minha turma, na verdade, essa turma foi para o 6º aninho. Porque eu trabalho de 6º ao 9º, né? Sim, então, como eu trabalho de 6º ao 9º artes e língua inglesa, era um desafio em remoto, que nós estávamos em remoto, o desafio de tê-los conosco remoto, e como voltamos no presencial, eu executei novamente. E o bom disso é que eles aprenderam cores, as 4 operações e o inglês propriamente dito, porque eu, por exemplo, ensinei alguns vocabulários bem simples, como pais, que é peace, né? Mother, father, e onde eles tinham que trocar a letra pelo número. E entre uma letra e outra, a gente adicionava um sinal de adição. E eles e eles tinham que me dar o resultado, quanto era o valor do pai, o valor da mãe, né? E a cor que prevalecia, se era blue, se era yellow, se era pink. E isso foi muito interessante, porque no voltar para o presencial, eu praticamente tive que vivenciar de novo com todo mundo em sala, com aquela dificuldade que tu sabes, né? Nosso telecentro é fraco de internet, e não, então o professor Nogueira teve que aumentar o giga no celular para rotear o celular com todo mundo. E o bom é que o resultado foi muito satisfatório. Hoje, se eu ficar 2 semanas sem utilizar a ferramenta, o celular como uma ferramenta pedagógica, eu sou cobrado, né? Professor Nogueira, o senhor não vai usar o Pontum? Porque eu uso o Pontum como vídeo de animação. Né? E uso o Miro ou o Jamboard para criar as atividades. Por exemplo, trabalhar o relationship ou a family, eu uso o Miro, porque ele é um pouquinho mais dinâmico que o Jamboard, né? E isso tem mostrado o quanto é interessante o uso dessas ferramentas. Quando, por exemplo, nós temos muitos alunos venezuelanos no Abílio Neri, então eu acabo fazendo interdisciplinaridade toda a aula. Espanhol, porque eu tenho haitiano, aí entra com o francês, entra o inglês, o português, e eu levo todo para esse processo interdisciplinar, mas como a gamificação. Então, a tua ideia que tu executaste, né, eu já uso de uma forma paralela. Eu achei muito bacana a forma como é possível de desenvolver em qualquer série, não é só nos anos iniciais, mas também nos anos finais. Tá bom? Porque até um dado interessante, né, que quando eu fui fazer o levantamento mesmo para a oficina, a gente vê que, por exemplo, na educação infantil, que é esse segmento, né, das crianças ali de 4, 5 anos, primeiro e segundo período, o que se tem relatado até então, ou tem mais atividades, são de escolas particulares. Então, assim, fazer esse trabalho dentro da escola pública ainda é algo muito inicial aqui, e eu não digo em Manaus, no Brasil mesmo, com a educação infantil, né? E é muito difícil mesmo, assim, né? Por conta dessas coisas que o professor já colocou, do recurso e tudo mais. Por exemplo, a gente da educação infantil, a gente não tem telecentro. Então, é a professora de sala de aula que vai desenvolvendo esse trabalho com os pequenos, né? E assim, então tem tudo isso, assim, de não ter o material, isso é realmente algo que pesa para a gente vai encontrando um caminho ou outro, né? É verdade, o que tu disseste é muito pertinente. Eu tive esse desafio na escola Josefina de Mello, pede permissão para trocar ideia, porque é uma escola privada, né? Então, eu estava com ela no horário e na prefeitura um outro.
Então, eu tentava, é óbvio que a gente percebe a diferença mesmo na infraestrutura, mas eu não deixei a bola cair na rede municipal, né? Tanto que hoje, até a própria escola privada, que eu pedi para sair quando a gente voltou no presencial, eles sentem, até a escola relata isso para eu no meu WhatsApp privado. Ai, professor Nogueira, eu não sei o que fazer mais, já vamos para 5º professor que nós trocamos. 5? Eu falei, professora, eu não acredito. Os meninos são muito exigentes, os meninos... Eu falei, não, professora, não é... Eles, na verdade, são essa meninada que nasceu na tecnologia. Então, se eu vou para aquela fase, pego o livro, abro o livro, página tal, capítulo tal, hoje, professora, e desculpa, não rola mais. Hoje a coisa tem que ser mobile, pega o mobile, pega o app e vamos ver como é que a gente loga o conteúdo aí dentro e vamos trabalhar. Então, isso é muito interessante e acredito vocês, viu, que ano que vem, se Deus quiser, que essa Omicron da vida se destrua logo por aí, para que a gente possa botar todas essas ideias maravilhosas em práticas, né? Eu acho que nós temos que ter muitas socializações como essas, que só beneficia, né? É pena que muitos colegas não tiveram assim, a oportunidade de estar conosco, se inscrever e expor seus trabalhos, né? Porque nós percebemos o quantos lindos trabalhos foram feitos ao longo desses 2 anos que nós tivemos na pandemia, tá bom? Meninas, quero agradecer a oportunidade e até breve. Não, Obrigada, não sai ainda professor. não, professor. Fique conosco ainda. Olha só, quero lembrar... Não saio não. Nós queremos lembrar o seguinte, que vai ter um sorteio, né? Vai ter sorteio, tem 9 prêmios para serem sorteados, e assim, vai sendo já no finalzinho, e a gente já está caminhando, né? E o encerramento é às 17h40, mas a professora ainda está dentro do tempo, o professor Francisco Nogueira continue participando, os demais professores também. A professora está no processo da atividade, né? Da apresentação. Eu acho que a Valéria quer falar, né? Isso, e a professora Valéria quer falar. É isso aí. Bom, oi, Raísco, tudo bem? Parabéns, tá, pela sua apresentação. Eu estava pensando aqui na atividade relacionada à lenda que eu falei, mas não me veio nada na cabeça. Veio relacionado à do Saci, né? Com relação à tua proposta. Eu estava pensando aqui, no ato de fazer a leitura para os alunos, vem a questão de prender o Saci, né, devido às travessuras que ele faz, e aí poderia fazer algum jogo, né, onde teria toda aquelas atividades para chegar, né, numa armadilha, para poder prender ele, né, tem a questão do gorro, tem que tirar, e aí poderia fazer uma atividade assim para os alunos, né, de jogo de como prender o Saci, quem conseguir prender, e depois também fazer uma atividade reflexiva com eles, né? Será que deveria prender mesmo o Saci ou não? Fazer uma nova releitura do texto com os alunos. São alunos de quantos anos que tu falou? 4? 5 anos. Eu já estou pensando um pouquinho mais à frente, mas eu acho que dá para fazer, né, essa discussão aí com eles. Eu creio que essa tua atividade ela é muito proveitosa. Dessa maneira, juntando o joguinho com a leitura, estimula o interesse dos alunos. Tudo que é novo, que é diferente, engaja na questão da leitura literária, né? E é isso. E o bom, Valéria, pegando o teu gancho, né, que essas questões dos teus próprios fazeres sapeca do Saci, tu podes também inserir, né, o que nós chamaríamos do paradoxo, do que é correto, do que é errado, né? Se o teu aluno faria o que o Saci fez ali, né, é certo ou errado. Então, daria para inserir o certo e errado dentro dessa possibilidade do Saci, viu? Seria bem interessante, Valéria. São muitas possibilidades, sim. Eu acho que a partir de cada tema, de cada releitura, a gente consegue estar produzindo o jogo e até conversando com as crianças sobre essas possibilidades, porque elas já estão muito inseridas nisso, né? Elas já jogam muito. Então, assim, aí eu vou trazer aqui para vocês, e é mais como dica, porque a gente não vai ter como trabalhar agora, a questão do Scratch Junior, porque o Scratch Junior ele é uma linguagem de programação que é pensada para crianças dessa faixa etária, que geralmente a gente acha que não vai ter como fazer com eles, que eles são mais assim, né? O Scratch Junior essa é uma ferramenta possível para trabalhar com as crianças, né? E aí eu trouxe para vocês algumas dicas, eu vou botar os links no chat também, tá?
de como trabalhar com o Scratch Júnior e atividades desplugadas também, tá? Porque eu acho que não vai ter outro momento para eu mandar um e-mail e tudo mais, então prefiro trazer agora aqui para vocês. Esse rapaz aqui, ele ensina como criar o seu primeiro jogo no Scratch Junior. E eu sugiro que vocês tentem fazer. Se vocês tiverem criança em casa, tenta fazer junto com a criança, né? Eu vou passar aqui um pouquinho, só para mostrar aqui para vocês. Nessa fase aqui, ó, ele está desenhando, né? Isso a criança ela consegue fazer no celular, no tablet, o labirinto. E aí desenha o labirinto. Aí ele vai ensinando tudinho, gente, qual código utilizar, tudo mais. E aí ele desenha esse labirinto, vai botar todo o código. Eu só quero tentar mostrar para vocês como é que fica mais ou menos, tá? E aqui, ó, cria os botões, envia os comandos. Então, assim, se eu trabalho uma história, como eu dei aquele exemplo do Curupira, né? Eu posso botar aqui para a criança fazer o personagem do Curupira e programar para que ele chegue ao objetivo ali do joguinho, entende? Então, assim, mas professora... experimenta fazer em casa. Tenta fazer. Se você achar que, poxa, eu consegui fazer em casa, tenta. Não, esse ano já não sei, mas quem sabe ano que vem, pega um dia, pede o data show da escola, pede o computador e tenta fazer essa atividade, só essa atividade com a sua turma, para você ver a possibilidade de se trabalhar dessa maneira. E aí você pode aproveitar e fazer essa outra atividade também, né? Que é de labirinto também, usando a mesma narrativa, que eu vou passar também para a gente poder ver. Ó, ele usou aqui, ó, massinha de modelar, caixa de papelão e papel, não foi outra coisa. Então, assim, a massinha de modelar, ela funciona como a barreira do labirinto, e o manuseio, vocês sabem, né? Bota uma peteca, aí fica virando a caixinha até chegar no objetivo. Então, olha aqui, eu vou botar aqui para vocês verem como é que fica. Então, eu posso fazer essa atividade, que é o que a gente chama de atividade desplugada, né? Aqui com a caixinha, com a massinha de modelar. E eu posso usar na bolinha, posso fazer até uma bolinha de papel, e eu peço para uma das crianças desenharem o que seria o personagem e boto lá. E boto esse personagem para rodar no meu tabuleiro até chegar no objetivo. Então, assim, há muitas possibilidades. E aí, se você se empolgar mesmo com a atividade do labirinto, você faz isso, pega o data show, pega o computador e constrói junto com seus alunos esse outro jogo aqui. E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu trabalhei o Scratch com um único aparelho dentro de sala de aula? Eu dividia minha turminha e ia parte por parte. Vem agora vocês aqui. Aí você pode pegar e botar uma massinha de modelar ou pedir para eles acompanharem o que está sendo apresentado no data show, e assim, sempre se comunicando com eles, né? Olha, o que eu vou fazer agora? O que essa setinha faz? Os meus já sabem, vai os comandos, eles já sabem, é o amarelo, professor, é a bandeira verde. Então, assim, são coisas que é uma linguagem para eles, né? Foi feito para eles. A gente vê que não tem muita coisa escrita aqui, é só desenho e figura, que é para justamente essas crianças interagirem com isso. E você tem a possibilidade também de criar narrativas no Scratch Junior. Tá vendo esse ABC aqui? Ele abre esse comando para você escrever. Tem a possibilidade de inserir o som. Então, dá para gravar áudios, dá para fazer o reconto da história só gravando a voz da criança, né? Ela mesma recontando a história. Tem muita possibilidade. Eu não poderia ministrar essa oficina sem falar do Scratch Junior, né? E eu vou colar aqui os links para vocês, tá bom? Agora eu não lembro qual foi que eu colei. Acho que foi aqui. Deixa eu botar aqui. Enquanto a professora faz essa colagem para lá, para o chat, só lembrando que nós vamos ter o link de frequência, tá bom? E também tem um link de avaliação. Por favor, não deixem de fazer sua frequência, de fazer a avaliação dessa oficina. E também, ao final, a gente vai ter aqui um sorteio. Nós temos 9 prêmios para fazer o sorteio para quem participou. E após o sorteio, a gente já encerra a atividade de hoje. Sim. Tá bom? Tá. Eu já vou encerrar, então, porque aí você já faz o sorteio e a gente fecha, pode ser? Já estou encerrando. Mas você está se apressando? Você está dentro
Está conseguindo? Estou conseguindo, eu só estou dizendo que eu já vou fechar e a gente já vai para o sorteio mesmo, né? Que eu não vou me prolongar mais. Fica à vontade aí para concluir. A gente tem. Tá bem. Tá? Tá. A gente E está aí aqui com até 17h30 para você. Tem mais 6 minutos. Minutinhos. Tá. 5 minutinhos. Então tá. Aí eu queria só mostrar aqui para vocês rapidinho esses 2 e-books, que eu até cheguei a socializar em um grupo, que é o Programando com o Scratch Júnior. Ele é bem tranquilo de usar, tá? E ele vem explicando, deixa eu mostrar aqui para vocês, como funciona cada uma das telas. Aqui no finalzinho, ele explica os comandos que tem, tá bom? E ele também traz as propostas de pequenos movimentos, ó, criação digital de histórias. Ele traz isso aqui para a gente, tá? E então, assim, há materiais disponíveis que a gente pode utilizar, né? E assim, que eu posso socializar. Esse aqui eu acho que eu não consigo enviar só pelo link, eu teria que enviar num grupo do WhatsApp, alguma coisa assim. Mas há materiais disponíveis e procurem, porque realmente faz uma diferença no nosso trabalho, tá? E aí eu já vou partir aqui para o meu último slide, né? E trazer aqui para vocês, como consideração, né, do que foi desenvolvido hoje, que a imaginação não é um divertimento ocioso da mente, uma atividade suspensa no ar, mas uma função vital necessária. Constituir espaços para aprender fazendo é um compromisso político-pedagógico. Então, que nós possamos ver essas práticas possíveis e outros, como o professor trouxe aqui ao conversar com a gente, e pensar nesse processo, nesse compromisso político-pedagógico, né, de tornar a nossa sala de referência criativa, um espaço de invenção, né, de produção, e que oportunize esse protagonismo, de fato, para essas crianças, né? Porque a mera reprodução, ela não vai desenvolver o que esse compromisso político-pedagógico precisa ser. Então, assim, é isso. Eu queria agradecer essa tarde, né? Trazer aqui esse momento que das tira dúvidas a gente já foi fazendo no processo. E queria também ouvir o feedback de vocês. E essas foram as minhas referências, tá bem? E uma que eu queria mostrar é esse aqui, a importância do trabalho com a cultura escrita na educação infantil, que eu cheguei a falar que eu não lembrava. Era esse aqui naquele momento. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Né? Eu vou interromper a apresentação aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um momento de boas trocas para todos nós. A gente só tem a agradecer, professora, a sua participação como autora do projeto Multiletramento na Educação Infantil, Cultura Escrita e Cultura Make. A gente agradece também a coautora, professora Leida Giovanni Cantalice Ribeiro, que hoje não pôde estar presente, que é coautora do projeto, por conta de situação de saúde em sua família. Uhum. Dizer da relevância desse tema, porque eu estava fazendo umas anotações aqui, né, que o objetivo da Cultura Make, no geral, é aprender fazendo, né? Uhum. E a criança sendo trabalhada nessa perspectiva, a sociedade terá uma grande contribuição para esse cidadão que futuramente saiba resolver problemas, né? Então, eu acho que tudo isso é processo. Uma outra coisa que eu coloquei aqui o objetivo da Cultura Make não é o produto final da experimentação em si, né? Mas sim todo o processo, construção que envolve, ou seja, não só a aprendizagem, mas, como você disse, a ensinagem também, né? Então, a gente só tem a agradecer aqui as professoras que vieram apresentar esse projeto, essa ação, aos professores participantes, né, que interagiram, e a gente vai passar aqui para iniciar o sorteio, não é, Jonathan? Sim, professora, só aguardando o seu comando, tá? Tá certo. Então, a gente fez os agradecimentos aqui da relevância da proposta que foi apresentada aqui pelas professoras, né? E a gente passa agora, nesse momento, para o início do sorteio. Professora Jânia? Oi.
Nós temos, só um adendo, nós temos 9 brindes, mas somente 7 pessoas preencheram a frequência, então vai sobrar brinde. Se alguém quiser preencher a frequência, tem tempo Eu ainda. quero o link, eu quero o link, eu quero o link. Olha só, tem 17 pessoas aqui, né, com a gente. Só 7 preencheram a frequência, E professora. só 7 preencheram. Então, vamos lá, gente, vamos preencher. Tem gente perguntando aqui, a professora Meng Rue está perguntando onde está esse link. Por favor, manda o link. É ok, chegou. Chegou posso aí, preencher professor? também. Pode sim, professora. Todos podem preencher. E também tem o link de avaliação e frequência, tá? Não deixem de fazer os dois. Só é um, Jânia. Opa, nesse um já Isso. já pega as duas informações, né? Sim. Ok, professora Raíssa, obrigada. A equipe da tecnologia, né? Eles vão colocar aqui na nossa tela, daqui a pouco, a tela do sorteador, que é online, né? E a planilha de brindes também vai ser posta aqui, a gente vai ter conhecimento, e eles vão fazer o sorteio a partir do quantitativo total de preenchimento da planilha de avaliação e frequência, ok? Isso vai ser acompanhado ao vivo aqui, esse sorteio. Então, a gente vai só aguardar aí o preenchimento aí. O Jonathan, ele está responsável por isso, né? Ele está vendo aí sobre essa participação, e aí a gente já, após esse preenchimento, a gente começa o sorteio. Eu quero fazer aqui, enquanto isso, os agradecimentos a todos que participaram, né? Os moderadores do chat, a professora Raíssa Cristian Laranjeira, a professora Suelen Coelho Lima, de Andrade. Quero também agradecer a TI, né, o Tecnologia e Informação, os responsáveis, Suelen Maria, o Jonathan também, tá? E eu quero fazer, inclusive, uma retificação que eu apresentei a outra mediadora, que é a mediadora Betânia da Costa Correia, e eu anunciei como Betânia da Costa Gouveia. Então, nesse momento, eu quero retificar Tudo e certo. dizer que é Betânia da Costa Correia, né, Betânia? Tá certo, tudo então. certo. Tudo certo agora. Parabéns pela mediação, ótima mediação. Obrigada, Betânia. Olha só, os ganhadores, a gente quer informar também que os ganhadores deverão, no período de 9, 10 e 13 de dezembro, de 8 às 19 horas, na divisão do desenvolvimento profissional do magistério, vocês poderão estar recebendo seus prêmios aí, esse é um aviso para os ganhadores também. Todo mundo sabe aí, a DDPM fica ali na Avenida Maceió, né, bem ao lado ali do André Vidal, em frente à CEMED. Então, a gente já coloca aqui, retirada de brindes, né? 9, 10 e 13 de dezembro, no horário de 9 da manhã às 19 horas da noite. Professora Jânia. Oi, Jonathan, pode falar. Assim que você autorizar, já posso apresentar o sorteio, tá bom? Então, vamos lá, Jonathan. Pode seguir. Pode seguir com o sorteio. A gente já tem quantos inscritos, Jonathan? Jonathan, a gente tem quantos Estamos inscritos? com 10, professora. Com 10? Tem alguém que ainda está fazendo a sua inscrição? Tem alguém ainda que está fazendo? Porque tem 17 aqui. É só falar aqui que a gente aguarda, tá bom? Tem alguém ainda que está fazendo a inscrição aí no link? O professor Francisco já finalizou. Rita Esté também. Jane já fez.
Eu acho que a gente vai começar o sorteio. Tá? A gente tem 5 minutos aqui dentro do nosso tempo, então acho que a gente pode seguir. Pronto. Vamos lá, Jonathan, vamos lá. Só você anunciar os brindes que eu faço o sorteio, tá? Certo, então a gente tem aqui na tela os brindes para sorteio, nesse dia de hoje, oficinas ao vivo, né? Número de participantes, nesse momento a gente está com 11 concorrendo, que fizeram o preenchimento do link. Então, oficina 3, 9 brindes. Primeiro prêmio tem um voucher, né, de 50% da cultura inglesa, que é uma autorização do serviço de 50%, acredito que seja uma bolsa para o primeiro semestre. Esse é um brinde que é para primeiro, segundo e terceiro prêmio, né, para quem for sorteado. O quarto prêmio é um voucher, né, de pizza mais refrigerante. Então, é uma autorização de serviço para pizzaria. Você vai receber aí, você vai se deliciar. E quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono são kits de livros, tá bom? Então, a gente tem nós já falamos os dias de período, né, que vocês vão receber lá no DDPM mesmo, ok? Primeiro sorteado, então a gente vai lá, sorteador, 11, número sorteado, 10, número 10. Quem será? Ainda não. Ainda não? Ainda não? Quando você me autorizar, eu clico aqui em sortear e aí a gente vai sair um número, tá? Tá certo. Tá autorizado. Oficina 3, multiletramento na educação infantil. Cultura escrita e cultura make. A gente está aqui em processo de sorteio. Número então, 43, não saiu nenhum. Número 43, não? Não está aqui? Não. E aí? Não, porque só tem 11, professor. É verdade. Então, a gente segue em frente. 12, também não. Também não. 22 também não. 46 também não. Pode seguir, Jonathan. Está chegando. 8. Quem será o oitavo da lista? Vai aparecer o nome aí em cima da linha do lado da Rosilene Siqueira. Rosilene Siqueira de Souza é o número sorteado. Ela ganhou o primeiro prêmio, que é um voucher de 50% da cultura inglesa para o primeiro semestre de 2022. Parabéns aí, Rosilene. Você vai lá no DDPM nos dias 9, 10 e 13, tá? Para receber o atestado, né, de que você ganhou. Então, a gente vai para o próximo. Saiu o 11. Saiu o 11, professora. Esse é o número? O próximo é o 11? Tá ok. Então, vamos lá. Número 11 é o último da lista, né? Felipe Vanderlei Misturini. Então, o Felipe ganhou também um voucher de 50% da cultura inglesa. Parabéns, Felipe. Não deixa de pegar lá no DDPM. Vamos passar para o terceiro sorteio. Está autorizado, professor? Está autorizado. Nove. Vamos ver quem é o número 9 aí da lista, que ganhou o terceiro prêmio, que também é um voucher de 50% da cultura inglesa, é o Francisco dos Santos Nogueira. É o professor aí, Francisco. Olha, depois de tantos séculos e décadas, ganhei alguma coisa na vida. Ganhou, professor. Obrigado. Vai pegar lá nos dias no DDPM. Pode deixar. Tá ok. Autorizado o quarto prêmio, Jonathan. Agora é o voucher de pizza. Isso aí. Parabéns aí aos ganhadores, sorteados, ou melhor, sorteados, né? 9 já foi.
9 já foi, né? 8 também. 8 também. 11 também. 11 também. Quatro, sorteado. Vamos ver quem é o número 4. Betânia da Costa Correia. Betânia, você ganhou. Aí, um voucher de pizza e refrigerante. Vai lá pegar no DDPM. Parabéns. O próximo está autorizado. Nove já foi. Dez é o próximo sorteado. Kit de livros é o 5º prêmio. Foi a professora Meng Ruei. Parabéns, professora. Tá. Ganhou. Tá vendo, Meng? Tu já levaste um kit, tá vendo? Sortudo. Pois não é, Francisco? Vamos lá, Jonathan. Está autorizado o próximo. Tem muito prêmio aí. 3, professora. 3. Número 3. Quem é o número 3? Valéria de Oliveira Lima. Cadê a Valéria? Dá um uhul aí. Estou aqui, eu estava tocando pelo livro. Olha aí, ganhou. Eu disse, passa, sorteio, passa, que eu quero o livro. Parabéns, Valéria. Obrigada. É o próximo. Número 4? 4 já foi, professor. Já foi, é verdade. Cinco. Quem será o 5? Rita Esté Ferreira de Luna. Rita, você ganhou o próximo kit de livros. Tá? Número 5 foi sorteada. É você mesma. Parabéns. Próximo está autorizado. Número 7. 8º prêmio vai para Fernanda Ferreira Pena de Oliveira. Cadê a Fernanda? Está por aí? Olá, Fernanda. Pode ir, professor. Jonathan, está autorizado o próximo. Será que a Fernanda saiu? Alguém conhece a Fernanda aí? Número 3. 3 já foi, né? 3 já foi sorteado. Número 1. Olha aí, número 1. Quem é o primeiro da lista? Primeiro prêmio. Cadê? Aqui, professora Lígia de Lima Souza. Lígia de Lima Souza ganhou o 9º prêmio, que é um kit de livros. Parabéns aí a Fernanda, a Lígia, professor Francisco, Betânia, Meng, Valéria, Rita Esté. Parabéns a todos aí pela participação. E não esqueçam de pegar, são 3 dias, tá? 9, 10 e 13 de dezembro, de 8 às 19 horas, lá no DDPM. Queridos e queridas, a
A gente só tem a agradecer agora para finalizar esse momento da terceira oficina, marcada para o dia de hoje, dizer que valeu, né, tudo que foi apresentado, agradecer a participação de todos e convidá-los para prestigiar as demais atividades da programação, tá, do nosso site de socialização. Nós só temos a agradecer, e nesse momento, acho que a gente passou um pouquinho do horário, 4 minutos só. O previsto para encerrar às 17h40, a gente está com 17h44. Então, muito obrigada pela participação de todos, ok? Continue acompanhando os 3 dias de socialização, divulguem, nos ajude a divulgar esse evento tão importante, né, para a nossa rede, não só para a pública, mas para a privada, qualquer pessoa pode participar. Muito obrigada. Alguém gostaria de falar? Ou a gente já encerra aqui mesmo? Obrigada, um abraço a todos. Parabéns pela mediação, Jânia. Obrigada, Suelen. Só foi possível porque a gente tem uma equipe, né? Então, a gente está com uma equipe aqui, nessa oficina, nesse link, mas existe toda uma equipe de organização, desde o início, preparando esse momento da 7ª socialização de práticas educativas, né? E a gente só tem a parabenizar, agradecer os processos da DDPM, Gerência de Formação Continuada, a todos os formadores, a nossa equipe, e, acima de tudo, agradecer a Deus por ter dado tudo certo, né? E muito obrigada a todos. A gente encerra, nesse momento, a nossa terceira oficina.